O meu nome é Maria Lúcia Ferreira do Nascimento. Nasci no dia 24 de fevereiro de 1950, Olho d'Água da Cerca, povoado de Traipu, Alagoas, né? A minha lembrança do lugar sempre é assim, antiga. Meus pais, assim, a criação que meus pais me deu, assim, só era dentro de casa. Aquela menina, como fosse sempre aquele anjinho dentro de casa com ele, né? Mas eu era aquela menina como fosse uma boneca dentro de casa, sabe? Acho que eu servia de enfeite, que ela não, nem papai era um ciúme. É Israel Alves Ferreira e minha mãe, Maria Anita Ferreira. Eles dizem que ainda eram um pouco, assim, parentes. Diz que o pai de mamãe era primo do pai de papai. Eu só falava só assim, sabe? Ela falava assim, que até a mãe, a minha avó, mãe Celina, não queria que eles casassem. Era primo, né? Não queria que eles casassem. Mas só isso que ela falava. Não falou como foi casamento, nem nada. Só conheci minha avó. Minha avó, Maria Salvelina, que a gente chamava mãe Celina, a mãe de mamãe materna. Eu lembro assim, que papai casou novo. Mamãe falava ele com 18 anos, 19 anos, ou foi mais ou menos isso. E ela era mais nova do que ele, 1 ano e pouco também. Todos os dois casaram novo, assim. Meus pais trabalhavam, meu pai era muito trabalhador, um pequeno fazendeiro. Quando eu era mais nova, ele era só uma vaquinha de leite, né? O cavalinho, eu ainda lembro disso. Um lugarzinho de criar, não era só uma vaquinha, ele tinha... Quando eu me alcancei, assim, gente que entendia, né? Ele tinha 5 vaquinhas de leite, 5 a 6. Eu ainda lembro até o nome das vacas dele, né? Era 5, 6. Ele tirava aquele vinha, que eu pedia tanto a mamãe, deixa eu ir vaquejar as vacas. Sempre eu acho que eu nasci para isso, sabe? Para trabalhar, era aquela vontade. Menina, mulher não pode sair não. Meu irmão ia, né, vaquejar, e eu pedia para ir também, porque ele vinha com a varinha. Eu chamando o nome das vacas. Eu sei que era várias, borboleta, flor do dia, gorgoió. Eu sei que era meu mundo assim. Aí quando foi, eu sempre falava com, assim, ela nunca deixava. Seis irmãos, eu sou a sétima. O mais velho é Manuel Silvestre, eu sou a segunda, né? Aí o terceiro era Renato, veio José, aí depois do José veio o Luiz. Aí veio 2 meninas, aí tem Wanda e Dianete. Essas 2 meninas veio depois que da idade, uma é mais nova, pronto, vai fazer 60 anos agora, uma. Que ela achava, a mamãe, que não ia ter mais filho, né? Ela morreu, já morreu 3. Já morreu Renato, morreu José, morreu agora, há poucos tempos. 1 ano e pouco que ele faleceu. Mas a Dianete também já morreu. E eu, logo cedo, eu era uma menina assim, quase que eu não tive infância. Eu ajudava a mamãe, minha mãe era costureira, entendeu? E eu tive uma infância assim, ela ensinava eu a fazer as coisas, lavar prato, limpar a casa, né? E ela costurando, ela era uma costureira famosa, ela era aqueles paletó masculinos, sabe? Aí era muito famosa ela. E também ajudava papai, papai plantava cereais, ela ia bem trabalhadeira, os dois, né? Um de um lado, outro de outro. Mas quando eu alcancei, eles eram assim. Mas depois meu pai chegou a ser um fazendeiro, né? De trabalhar com honestidade, muito conhecido, um homem muito de bem, meu pai. Muito de bem, bom exemplo. Ele, no lugar que morava, era respeitado. Todo mundo era padrinho do povo da redondeza, todo, muito conhecido, sabe? Um homem 10.
para não existir mais do que ele. Por sinal, ele tinha até, o povo procurava ele para ele trabalhar para a política. E ele arrumava voto porque ali ninguém chegava na casa do meu pai para sair com fome, ninguém chegava para sair com sede. Passasse uma criança que fosse, tinha um riacho assim, chamado Riacho do Priaca, aquele povo que passasse a fazenda dele ficava na estrada de Capivara. Quem passasse para Capivara tinha que passar na frente da casa dele. Aí o povo já era Seu Israel. Seu Israel, conhecido demais, né? Pedia água, aí ele tinha que comer ali para poder sair, sabe? A mamãe já fazia, ele fazia aquelas panelas de coalhada, sabe? Sabia que era, porque ali todo mundo que passasse só era Seu Israel. Porque ali tinha umas casinhas, né? Para chegar, as casinhas daquele povo popular que já ia para a casa dele, já atrás das coisas, que ele adiantava dinheiro para os trabalhadores. Aí ele botava trabalhador, ele plantava o milho, ele plantava, mas ele estava de dentro. Aí às vezes, até quando ele ficou mais velho, a gente reclamava: pai, o senhor não tem condições de trabalhar, o senhor tem umas condições boas, mas ele não achava que se ele não estivesse olhando, o povo não trabalhava, né? Aí depois, eu sei que para contar a história, quando ele começou, ele já tinha uns pedacinhos de terra de criar as vacas, né? Aí depois ele foi vendendo, ele tinha uma terra no Arrasto, um terreno maiorzinho, tinha outro chamado Doido d'Água da Pedra, tudo era terreno, tinha outro um sargadinho, tudo pedacinho de terra. E atrás desses pedacinhos de terra, ele ia comprando uns pouquinhos, quem tinha para vender. Aí ele passou com a fazenda maior, a fazenda dele se chamava Fazenda Quixaba. Teve uma época que ele tinha morador, passou uns tempos com morador, aí depois, passou anos com morador, por nome de João Bacalhau. Olha, até isso eu me lembro, não sei porque chamava o homem João Bacalhau. Tirava o leite, papai ia pegar, aí vendia. Ele dava mais do que o que vendia em casa. Era de um jeito ali, o povoado ali, tinha pouca gente, o povo Olho d'Água da Cerca, o que eu tenho lembrança é isso. Muita gente, a maioria, quando arrumavam as condições, não ficava mais ali, entendeu? Foi até o meu caso. Entendeu? Aí não ficava mais ali. Aí eu sei que ele ficou lá, mas quando ele foi eu já era casada. Eu acho que eu já tinha uns 2 filhos quando ele foi morar na fazenda, meu pai, né? Aí depois ele saiu do Olho d'Água da Cerca e foi tomar de conta da fazenda. Disse que ia tomar de conta da fazenda dele. Aí o morador ainda ficou uns tempos com ele, depois aí ele foi outro menino morar com ele, um afilhado. Aí ajudava ele a cuidar, e então trabalhador. Mas ficou que não tinha quem tirasse ele, morreu lá dentro. Não tinha quem tirasse ele. Ele falava se tirasse ele tinha tanto medo de sair que até para ir um médico, não vou não tem, botou na cabeça, né? Ele morreu, ele faleceu, vai fazer 6 anos agora em setembro, com 90 anos. Ele completou 90 anos em junho e morreu em setembro. Aí, 7 anos, comecei para a escola, né? Naquela época, só estudava depois de 7 anos, não pegava como hoje, né? Aí ia para a escola um horário, outro horário, Ave Maria. A escola, eu lembro, era no fundo da casa. Na casa no sítio é assim, tem aquela casa na frente e aquele quintalzão que sai na outra rua, né? Aí, quando a gente saía, entrava ali, virava um pouquinho e já chegava no grupo. Era um grupo, era na palmatória, era soletrando, B1A, Beabá, né? Era os meninos, estudava contando, B1A, Beabá, era. Mas eu vejo gente aí que tem uns estudos mais assim, não sabe quem fez a 4ª série, entendeu? Porque hoje é tudo diferente, né? Mas naquele tempo era. Mas era no manuscrito. Você já viu falar? O livro que se formava? Um livro bem assim, um caderno bem assim, olha. É manuscrito o nome da formatura que fazia naquela época. Mas quem terminasse ali, pronto, já estava formado. Aí teve muitos formados assim. Era um grupo,
Mas a matrícula nós fazíamos em Traipu, sabe? Toda a matrícula era Colégio Municipal, parece que Cândido Ribeiro, não existe mais. Mas existe ainda a escola lá no lugar, ainda é o Banco do Brasil, não sei se ainda é, que eu demoro tanto ir lá, nunca vou, mas... Fiz só a quarta série, mas não terminei. Aí já fui casar, olha, com 13 anos, só estudei 12 anos. Agora eu fui quem casei com 13 anos, aí... Não, conheci o príncipe e a primeira vez foi incrível o meu casamento, assim, sabe? Que eu não tinha nem pensamento de namoro com ninguém, porque eu era uma criança, né? Aí com 13 anos, aí apareceu um príncipe encantado. Eu novinha, não sabia, nunca veio nem na cabeça que eu queria namorar, né? Mas aí tinha um menino bonito lá, muito, assim, conhecido, né, de família, né, os casamentos nesse tempo eram as famílias que faziam, né, com certeza já eram os pais que conheciam, né, era toda a família toda. Aí ele passava, ele tinha um compadre na rua, sítio, não é essa rua, é como aqui, distância aqui e outra lá na outra rua, bem grande, né. Aí ele passava, vinha naquele cavalo. Menino, quando ele de longe, a gente já via a zoada do cavalo, aquelas passadas, pô, pô, pô. Aí o povo, eita, é o Nivaldo Honório, é o Nivaldo Honório. Aí passava para a casa desses compadres no cavalo, né? Aí eu gostava, a casa do meu pai tinha assim, aquelas casas de sítio, mas era uma casa bem... Né, ele tinha umas condições bem arrumadinhas, né? E tinha assim uma areazinha assim, meio aberta, assim como essa minha. Agora ficava assim aí botava aquelas cadeiras na área, aí ficava tudo aberto, né? Aquele muro baixo. Aí ele passava, eu ficava ali bordando. Aí ele, quando passava, que era mais embaixo, mas desde que eu acho que ele já estava me vaquejando, ele disse que ele já estava me pastorando. Aí quando ele passava, disse que ia na casa do compadre dele. Aí quando ele voltava, aí parava, aí ficava me perguntando, eu estava bordando, que bonito, que eu já tinha aprendido a bordar, o primeiro bordado que eu faz. E eu pedia a mamãe, vá mamãe, compre um pano para eu fazer um pano pro fogão da senhora. Não, que você não vai acertar não. E toda a vida eu só gostei de fazer, enquanto mais caprichada é que eu gosto de fazer. Aí ela comprou e eu estava começando. Mas, menino, aquela vontade, aquele amor, sabe? Aí ele passou, parece que foi uma coisa. E ele passou, olha, você borda, que bonito. Aí, quando era uns 8 dias, passava, isso era dia de sábado. Ele trabalhava, né? Aí dia de sábado passava ele. Aí quando ficava conversando, me perguntando as coisas, eu nem lembro o que era que ele me perguntava. Aí quando foi um dia, meu pai sempre foi assim, todo mundo que chegasse ele recebia com amor, né? Papai mandou ele entrar, aí depois ele entrou, que ele não descia do cavalo, ele ficava lá só na porta. Aí papai, e eu fiquei, a primeira vez que ele parou, eu fiquei... aquele negócio dentro de mim, né? Eu digo, eita, ele hoje, com certeza, hoje é sábado, ele vai passar. Aí eu já ia de novo para aquele mesmo lugar, né? Não era na calçada, era a área, né? Agora, quem passasse aqui na frente, aí já via. Aí ele encostava de novo. Eu sei que foi umas 4 vezes assim com isso. Aí quando foi depois, ele já foi falar com o papai. Ficou lá, papai chamou para ele entrar, ele entrou e conversou mais papai. Aí esse povo vai logo conversar de roça, né? Essas coisas. Aí ficou, quando foi de outra vez de novo. Aí papai já chamou ele para almoçar. Ficou lá, né? Deu hora do almoço, aí papai já chamou ele para almoçar. Aí ele entrou para almoçar. Eu sei que na terceira vez aconteceu, na segunda vez do almoço, aí ele falou para papai que queria casar comigo. Aí papai me chamou, Maria, vem aqui. Aí eu fui. Quando cheguei lá, ele estava na mesa. Ele e papai. Aí ele almoçou, a gente tirou os pratos, mamãe tirou os pratos, e eu não almocei na mesa com ele, não. Sabe, minha cunhada? Não almocei, não. Aí papai disse,
Olha, o Nivaldo disse que quer casar com você. Você quer casar com ele? Eu disse, eu quero. Olha, bem rápido, né? Aí, olha, pra dentro. Agora com uma vergonha que não podia olhar pra ele. Ah, que namoro, você acredita aquela vergonha? Aí, eu com 13 anos. Aí, pronto. Aí já ficou certo pra levar as alianças. Quando foi com 8 dias, levou as alianças. Aí quando foi, aí ficou indo lá em casa, era aqui, um aqui, o outro ali, ó. E papai de um lado. Não tinha, era desse jeito mesmo, ó. Um ali e o pai do lado, a mãe. Aí quando foi depois, aí ele disse que já queria casar. Ele de 27 anos, eu 13, ele 27. Aí que queria casar, e papai disse, mas demore mais, que ela é muito novinha para casar agora. Não vou esperar não, que eu já tô velho, olha, com 27 anos. Aí eu sei que marcou o casamento, só foi, ó, da época que ele pediu, só foi 6 meses. Aí já marcou o casamento, mas papai. Aí marcaram o casamento, foi o providencial, eu não era nem registrada. Mamãe assinava naquele tempo, olha, mamãe era tudo marcado, os filhos que nasceu num papelzinho, olha, escrito. Nasceu dia tal, nasceu. Aí eu não era nem registrada. Aí foram preparar, aí papai me registrou, foi me registrar, e resolveu tudo quando foi, parece que foi no mês de São João. Foi de maio para junho o meu casamento. Ah, mas foi um casamento de princesa. De carro só tinha um jipe e o resto era só cavalo. Era um casamento que abalou a cidade, meu casamento. Ele matou um boi, matou vários porcos, peru, galinha, os capão que chamava, né? Foi uma festa. Ainda veio uns cozinheiros, foram uns cozinheiros de Traipu, ainda me lembro até dos cozinheiros, Jacinta e Paulo, olha, até os cozinheiros eu ainda me lembro. E fazia comida diferente, eu sei que foi uma festa mesmo, e não tem uma foto da festa do casamento. Naquele tempo eram aqueles binóculos, não era? Eu estava dizendo, nem um binóculos eu tenho, para precisar acabar tudo. Não tenho um casamento de também quantos anos, só que mais de 50 anos que eu casei, 50 e tanto, 60. Eu já tenho 75 anos, casei com 13. Eu casei ou foi em 61 ou foi em 62. Eu faço conta assim pela data que eu esqueço, sabe? Mas foi mais ou menos isso. 50 anos vai fazer que eu estou aqui em Arapiraca. Meu sogro era José Alves do Nascimento e minha sogra era Maria Santina da Conceição. Quando eu casei, fui morar vizinha a ela. Vizinha só não era vizinho assim, porque casa em fazenda, não é, né? Fui morar na fazenda, vizinha a eles. Agora, a fazenda que eles moravam não era deles, era do pai do meu sogro. Tinha muita terra, muita. Não, muita riqueza ele tinha. Aí tinha as casas, os filhos, tinha uma parte que moravam num canto, outro em outro. Aí construiu uma casa aqui, os netos, meu marido construiu uma casa perto do pai dele, assim como distante, assim, o portão aqui. Aí ele construiu a casa. Aí eu morei lá, mas só morei lá 4 anos e meio. Meus 2 filhos mais velhos nasceu lá, na fazenda, Barra da Queimada. Quando eu casei, o meu marido era vaqueiro do vô dele, vaqueiro e carreiro. Um carro de boi desses bem alto, não sei se você chegou a ver agora, que não era, hoje aparece pequenininho, né? Mas o carro dele era bem alto, do vô dele. E ele era carreiro assim, carreiro naquela época, ganhava dinheiro igual, talvez mais do que hoje o povo que faz frete. Ele tinha o carro de boi e ele pegava algodão na roça do povo, né? Fretava ali, ele ia, pegava o algodão, ganhava o frete. Era ele e outro neto, que era carreiro e vaqueiro do vô. Meu marido, ele tinha, não sei se você já viu falar no gibão, que eles vestiam de couro, né? Ele corria, ele pegava gado, o gado na fazenda era solto.
Tinha, no tempo da colônia, né? Tinha uma colônia que gado criava solto. Aí ele pegava os boi do vô, as vacas, corria, falava, nesse tempo corria Mourão, porque ele e o primo dele era quem pegava os boi do vô, né? Aí quando foi depois, o vô dele morreu, era João Vieira, eu acho que era Nascimento, porque os filhos têm tudo Nascimento, né? Parece que era João Vieira do Nascimento, o vô dele. Aí quando eu ainda alcancei o vô dele, ainda alcancei bem velhinho. E a avó já tinha morrido, era Maria Vieira, não sei de que pra lá, era a mãe, a avó dele. Aí o velho morreu, né? Logo a gente saímos de lá. Meu pai sempre chamava, porque eu muito novinha, eu trabalhava muito. O que eu não fazia no meu pai, fui fazer quando eu casei. Eu novinha, toda branca demais, foi até bom que eu me sapequei, né? E aquele sol quente, era vaquejando gado, mas o gado da gente, dele lá, né? Do meu sogro, mas era eu e o meu cunhado mais novo. Ficava vaquejando gado, chiqueirando para chiqueirar, era ovelha, tinha não era paucique naquele tempo, paucique é hoje um chiqueiro bem grande de porco, que criava aquelas porcas, aqueles porcos, aí tinha que botar comida, aquela luta todinha. Eu tirava a palma para os boi quando chegava, entendeu? Aí eu sei que quando ele morreu, que saíram, aí eu fui morar no Olho d'Água da Cerca, perto do meu pai, assim, a mesma distância como era a minha sogra, tinha um tio meu, esse tio meu é até o pai do padre Daniel, que é irmão da minha mãe. Aí, esse tio meu mudou-se pro Traipu, aí tava com essa casa para vender. Aí o papai compre, compadre, compre essa casa. Aí ele comprou, aí reformou, aí a gente foi para lá. Aí lá foi quando a gente cresceu. Era a casa de taipa, mas assim, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, um tijolo, não era cimento, era um tijolo, assim, vermelhinho que eles botavam, ficava igual uma cerâmica, né? A gente não precisava passar pano, não. Varreu, estava limpinha. Agora a gente sempre, na casa do meu pai também tinha. Quando ele viu na casa do meu pai, disse, a menina ali tem que fazer assim. Já do meu sogro não era. Lá mesmo, quando veio chegar a energia, lá nem falava. Na Barra da Queimada eu acho que nem hoje tem. Só se os fazendeiros que comprou lá botou, mas porque fica muito distante. Entendeu? Mas passa ali, eu nem sei se tem energia para lá. Na casa do meu pai tem, ficava perto, né? Há muitos anos que tem energia na casa, não, na fazenda que foi do meu pai. A água era barragem, aí quando secava as barragens ia pegar no Olho d'Água da Cerca, nesse lugar que eu nasci. Aí tem uma entrada que chama Marinheiro, aí ele ia pegar as águas lá. Aí, quando no instante, a gente deu uma subida, deu curseando, meu marido continuou. Quando o vô dele morreu, que a gente foi-se embora para lá, né? Que ia lá ser dividido para os herdeiros. Aí a gente foi para lá, quando chegou lá, ele foi trabalhar no comércio. Ele trabalhava e as vacas da gente eram pouquinhas, só para tirar leite mesmo, né? Parece que eram as 3. Eu tinha uma, que meu pai me deu, uma por nome de Bordada, dessas vacas turinas, né? Aí meu pai me deu uma e ele tinha umas 2 ou era 3, era pouquinho. Nós começamos a vida. Mas tinha o carro de boi. O carro de boi que foi do vô dele, ele comprou, acho que antes comprou para lá o vô, né? Aí ele começou na mesma vida, entendeu? Ele pegava lá de Olho d'Água na redondeza, todo mundo naquela época plantava algodão, mamona, milho, feijão. Todo mundo tinha. Mandioca, ele arrastava tudo. Eu me levantava às 4 horas da manhã. Ele saía às 5 horas da manhã já, tomado café, ele ia tirar o leite e eu ia fazer o fogo para... O meu primeiro fogão a gás foi lá em Olho d'Água. Lá na Barra da Queimada, na fazenda do pai dele, que aí eu fui morar, era lenha, olha, abanando o fogo para cozinhar as comidas. Um sofrimento. Aí lá foi no Calvão.
Aí quando foi depois, o primeiro fogão nós compramos lá. Foi quando compramos o fogão. Quando nasceu o meu terceiro menino, aí foi, eu disse, esse veio do berço de ouro, ainda hoje é de ouro mesmo. Aí foi quando chegou a energia lá, que a gente compramos a primeira geladeira. Mas ele só levantava madrugada, ele ia tirar o leite e eu já ia fazer o cuscuz. Aí eu chegava em casa meio-dia, aí meio-dia ele vinha, eu ia tirar, continuava. A palma ele trazia, que era longe, trazia, botava assim num canto, eu cortava para quando ele chegar, dar comida aos boi, almoçava, porque os boi tinha aquele tempo de descansar do sol, né? Aí ele dava comida aos boi, desencangava, dava comida, eu já tinha cortado a palma, ele voltava para trás quando o sol esfriava, assim, umas 2 horas, ia pegar mais, chegava até tarde da noite. Ele tanto ia madrugada como chegava meia-noite, dependendo do lugar que ele pegasse as carradas, né? Tinha vez que ele pegava uma de manhã, uma à noite, os 2 horários. E tinha dia que não dava tempo, aí era aquelas carradas por cima, aí o carro chiando, o carro de boi com a zoada, né? E engraçado que eles botavam óleo queimado, que era para chiar, fazer aquela zoada. Depois a gente cresceu muito, trabalhando, trabalhava ele, trabalhava eu, dentro de casa. A casa que a gente morava, essa casa que ele comprou, o meu tio, aí ao lado tinha um terreno, ele comprou o terreno, aí ele construiu um salão bem grande assim, acompanhando o tamanho da casa, aí um salão só com a porta atrás para sair no quintal e outra na frente. A da frente era bem grande, assim como um portão de garagem, né? Para receber a mercadoria. Ele comprava estiva. Ele entregava o Jorge da Lagência, já viu falar? E o Deca Moço. Onde é ali o G. Barbosa. Ele mandava pegar lá. Os caminhões ia pegar lá, pegava o que ele comprava e pegava. Aí foi aumentando, né? A gente trabalhando e crescendo. O dinheiro de um, depois comprava 2. E a gente foi, depois ele comprou o primeiro carro que ele comprou foi uma caminhoneta. Ele veio aqui para Arapiraca, aí ele comprou até, quando eu nunca conheci, só conhecia o nome porque ele falava. Comprou um Zé Pedra, que era irmão do Severino da Bananeira. Aí pronto, melhorou, já foi melhorando. Ele já pegava, não queria o carro de boi, já era na caminhoneta, né? Não tinha nem 15 anos ainda. A minha menina nasceu em novembro, eu completei 15 anos em fevereiro. São 9. Ailton, mais velho, João, Antônio, Israel, Mariseta, mais velha, Margarete, Marlene, Rita, Cleide. Morreu uma aqui. Nasceu tudinho lá, só tem uma aqui, duas que nasceu aqui. Nasceu tudo em casa, só uma que até que ele chamava assistente, fazia em casa, o parto em casa. Nunca tive filho em hospital. Essa que morreu, quase que eu morria, nasceu morta. A que morreu, nasceu morta, quase que eu morria. Assim, eu amanheci o dia doente, né, assim. Quando eu amanheci o dia, ele estava na fazenda, porque quando eu vim para aqui, aí ele ficou indo para a fazenda. Ele vinha no sábado, voltava segunda, dia voltava terça, assim, tinha vez que vinha na sexta. E se eu fosse para lá, era que ele não vinha, só vinha no domingo. Eu ia para lá, pegava o mais novo, ia para lá, deixava os meninos aqui com a mais velha, né, e os meninos, os outros. Aí eu só levava a mais nova, ia para lá, passava uns 3 dias, dava uma ajeitada lá, vinha mais ele, para passar a semana e voltava. Quando eu não ia, tinha vez que ele, quando estava com vontade, vinha dia de sábado, às vezes vinha sexta-feira à noite, aí voltava na segunda. Era difícil ele vir um dia no meio da semana, porque também é distante, né? Deixando a estrada de Traipu, entra assim, aí faz a volta para na faceira, na descida da faceira. Essa faceira é horrível, tinha carro, hoje disse que tá bom, mas depois que melhorou, a minha menina de vez em quando diz que se lembra assim, quando a gente andava, né? Ela se lembra só quando andava, assim, que tinha hora que o carro faltava força para subir a ladeira.
E para descer já teve muito acidente lá, mas diz que agora tá boa, porque hoje já mudou muita coisa, né? Aqui em Arapiraca, ali na rua Frade Albuquerque, na rua do Claudenor. Ele saiu na segunda e foi na terça-feira. Aí eu amanheci o dia, não estava com 9 meses ainda. Nas minhas contas não era 9 meses. Eu só tinha 8 meses. Aí eu amanheci o dia passando mal, assim, olhava para o mundo tudo diferente. Aí eu disse, não estou boa não. E aquele cansaço físico, né? Assim, eu fiz o almoço dos meninos aperreada, quase queima-orro. Aí quando eu cheguei aqui, aí eu ainda fiz o almoço dos meninos, foram tudo para a escola, né? Aí eu só estava pequenininha. Aí quando eles chegaram da escola, aí eu já estava a pulso. Mas fiz o almoço, assentava perto do fogão, botava um banco, me sentava. Aí quando eles chegaram, eu já comecei a passar mal. Eu falei, vá filha, bota aí o almoço dos seus irmãos que eu não estou bem não. Foi Deus mesmo, sabe? Aí já fui pro quarto, já fui cair na cama, atravessada. Aí comecei com agonia, minha filha tragai água, tragai água, tragai água. E eu morrendo, ia pedindo água. A minha sorte disse que foi porque eu não tomei água, se tivesse água tinha morrido, hemorragia interna. Aí eles, sabido, viu? Os 2 mais velhos, chamou um táxi, me levou, baixou comigo no hospital, eu morta. Quando eu cheguei lá, nesse tempo o diretor era doutor Daniel, meu primo, né? Que o pai dele é irmão da minha mãe. Aí o doutor Daniel, quando chegou, era o diretor lá do hospital regional. Olhou assim, aí falou, disse, é a Maria? Eu escutei isso quando ele falou. E eu aqui, ó, toda vomitada. Que eu comecei já a vomitar quando saí de casa. Aí, não sei como eles me botou, sei que me pegaram lá, que quando eu cheguei aí não vi mais nada. Mas ele tomou de conta, botou na raida, pedindo gente com sangue, doutor Daniel. Foi a minha sorte, foi quem salvou, Deus e ele. Se não fosse, eu tinha morrido. Aí a menina nasceu morta e eu fiquei quase um mês doente, tomei de sangue. Meu pai veio com a caminhoneta, meu pai tinha caminhoneta na época, veio com a caminhoneta de gente para doar sangue, tomei sangue, contei com a história. E a menina não cheguei nem a ver. Falava, mas eu não conhecia Arapiraca. Quando eu vim conhecer Arapiraca foi quando eu estava em Olho d'Água da Cerca, né? Arapiraca nesse tempo. Aí eu tinha aquela paixão pela Arapiraca sem conhecer, só pelo povo. Aí depois, quando ele começou a vir, aí eu vinha, mas ele de vez em quando tinha uma mulher que lavava a roupa, deixava com os meninos, aí eu vinha para a feira. E, menina, eu ficava encantada. Digo, eita, meu Deus. Que lugar bonito. Aquelas feiras, né, que era ali embaixo, onde era o centro, aquelas bancas de roupa, descia, não era? Um riacho tinha ali onde é a panta e aquelas casinhas pequenininhas, não era? Tudo. Aí eu digo, eita, meu Deus, quem me dera eu morar num lugar desse. E eu saía, sabe? Aí quando foi um dia, essa menina que ficava com meus meninos, aí eu disse bem assim para ela, sem ninguém me dizer. Eu disse, olha, Elisa, eu vou morar em Arapiraca e quando eu for eu levo você. Aí ela falava, essa Maria inventa cada coisa. Deus tenha lá no bom lugar, uma pessoa tão boa, trabalhou tanto comigo. Aí ela disse, essa Maria, eu digo, mulher, pois você vai ver que eu vou morar na Arapiraca, os anjos de Samém. Aí eu fiquei atiçando ele, essa mulher inventa cada coisa. Meu homem, vamos para Arapiraca, bota o meu filho para estudar, um lugar bonito daquele, vamos embora para Arapiraca. Aí calava, ele calava. Quando passava um tempo, estava eu cobrando de novo. Homem, vamos para Arapiraca? Você não tem o que fazer, ficar conversando. Aí quando foi depois, e ele não tomou uma decisão, mas quase que não vem. Para comprar uma casa, depois que comprou a casa. Era para a gente ter vindo bem antes. Ele passou quase um ano fazendo cera.
Olha, depois eu desarrumei as coisas da casa que estava. Quando eu desarrumei as coisas, aí ele disse, não, espere você ganhar logo o menino. Era grávida da menina. E ele fazendo cera. Aí quando foi depois, não sei o que foi que ele fez pra lá, aí o morador foi-se embora. O morador que nós tínhamos comprado a fazenda do vô dele. A 3 partes nós comprou. Ele comprou a primeira parte, a parte do pai dele. Quando foi depois, comprou a parte de uma tia, depois comprou a parte de outro que morava de um tio, que morava em Penedo, ele veio atrás. Era comprando 3 partes. Dava 1.300 e poucas tarefas de terra. Aí já tinha morador, o morador já tinha anos que estava, já tinha uns 5 anos que estava lá com ele, um primo dele. Um primo dele que morava, a mãe também tinha uma casa lá, com o padre Alfredo, o filho da tia Alta, que era tia dele, né? A gente chamava tudo tia. Aí, esse primo dele, a mãe foi-se embora, né? Aí, quando ele chegou, aí disse, vou-me embora tomar conta do meu terreno, vou-me embora. Aí, se aperreou. Aí, ele correu aqui, vendeu a caminhoneta de graça. Ele era assim, ele era bom para trabalhar, mas quando ele se afobava com a bicha, fez várias coisas isso, várias vezes. Eu trabalhava junto com ele, mas quando eu às vezes reclamava porque ele fazia isso, sabe, rápido. Rapaz, não é assim não que faz não, a gente trabalha com tanto sacrifício, porque ele vendia barato, sabe, aí aperreou-se, aí chegou aqui, vendeu, aí comprou um Fusca, olha que diferença, aí ficou lá na fazenda com um Fusca, e aí se amarrando para não vir, e depois, e a menina nasceu, e ele demorando, aí eu comecei a dizer, olha, se eu ficar aqui, eu quero mais antes de morrer, mas eu não fico aqui. Eu saí do Olho d'Água para vir para aqui, porque o Olho d'Água para a fazenda, Maria, é só ladeira, seco, sem água, uma coisa. Aí ele ficou mal satisfeito quando veio, porque o negócio dele era para ter ficado lá. Eu digo, vai não, que eu não vou ficar aqui. Aí nós tínhamos aquele, sabe, desentendimento por isso, que ele queria ficar e botava cara feia, e eu não vou ficar aqui, eu botava para chorar mesmo, porque não tinha condições de eu ficar com tanto do menino no lugar daquele. Aí depois ele decidiu vir-se embora. Na rua ali que chama Ladeira do Claudenor, Dom Pedro II. Hoje é uma loja lá, depois do posto de gasolina. Aí a primeira casa que a gente morou foi ali. Era arrumadinha, não fazia vergonha morar não. Nós já tínhamos umas condições boas, mas não era forrada, era de cerâmica, 3 quartos, né? Uma casinha arrumadinha. Chegou aqui, aí foi uma benção, a gente foi muito bem-vindo, que Deus, aí ele pegou gosto, sabe? Aí quando chegou aqui, os meninos foram tudo estudar diferente, outros estudos, né, que lá não tinha. Alonso de Abreu, nós abastecia lá, o posto dele era ali perto da igreja. Quando a gente chegamos aqui, ali não tinha a igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho, não era ali não, era lá embaixo, né? Ali ainda estava o torrão do cemitério. Ave Maria, a cidade hoje mudou tudo, né? Na praça a gente ia, mas era tudo, não tinha a população que tinha hoje, né? Tinha o cinema, era dois cinemas, não era? Triunfo tinha não, tinha a Fonte, tinha aquele povo ali tudo, mas não era como hoje, não tinha o movimento que tinha hoje não. A gente saía, ele saía assim um dia de domingo com as filhas, ficava assim naquele meia-lua, né? Ele sentava, tomava uma cervejinha nós ali, né? Pra não, que ele não liberava as filhas não, era de casa para a escola, sabe? Era também cuidadoso com as filhas. E também a gente participava, mas ele não era sócio, era porque tinha um negócio lá, eu acho que ele pagava da Associação dos Panificadores, na BB. Aí na BB, a gente todo mês era onde a gente se encontrava. Ele não gostava do fumicultor, né? Que o povo disse que a sociedade lá era mais pesada e ele não gostava dessas coisas, não. Participava, ele foi sócio da sede do ASA. Gostava.
do Asa. De vez em quando ele ia para o Asa, levava os meninos. Às vezes as filhas queriam ir, ele disse que não, que o povo ficava dizendo palavrão. Deixa, papai. Ele tinha duas, a Rita e a Magal. Gosta de jogo, né? Acompanha jogo. Deixa, leve, papai, a gente. Não presta não para mulher, não. Eu nunca fui mais ele. Parece que eu fui uma vez. Foi, Gai gostou, ficou feliz, né? Ficou bem com a vida. Ah, tinha. Era um fumo empurrado. Fumo e mosca. Ave Maria, tempo do fumo, era tanta da mosca no mundo. Hoje né, é difícil você ver uma mosca, né? Mas tinha fumo e fábrica de fumo, olha. Aí era cacique, tinha lá em cima, ainda tá fechado, parece que não tá, né? Tinha outra aqui, quando a gente vai ali por trás da rodoviária. Tinha outra lá em cima que era do Aurelino. Muita fábrica de fumo aqui, né? E acabou-se tudo. A daqui, olha, essa daqui era Tabarana também. Era muita fábrica de fumo, meu filho. Souza Cruz, lá pro lado do Campo do Asa, para aquele mundo, né? Era muita coisa. E dentro de casa eu não tinha assim, à noite, para mim o meu brinquedo foi trabalhar, bordar. Para mim não tinha uma diversão melhor. Olha, eu era tão encegueirada a bordar que até à noite, na luz do candeeiro, eu novinha, sabe? Mas sempre eu fui assim, eu trabalhava tanta noite que você nem queira saber para criar os filhos. Já estava fazendo, era antes de casar eu já bordava, entendeu? Aí quando eu casei, aí eu ficava assim, aí bordava à noite. Aí depois eu criei meus filhos, eu mesma era quem fazia a roupa dos meus filhos, das meninas mulher, eu que fazia os enxoval dos meus filhos, fazia para vender, não fazia mais porque não tinha tempo, mas quem queria ganhar um dinheirinho era eu. Aí fazia à noite. Duas professoras, a de bordado foi Neuza, do José da Laranjeira. Esse José da Laranjeira era um primo do meu marido, era primo legítimo. Aí minha professora de bordado foi ela. Eu fui com 10 anos. Pedia tanta mamãe, aí mamãe botou, eu ia, quando chegava da escola, à tarde ia para casa dela, ela cuidando da casa e me ensinando. E costurar e bordar mais na máquina, que eu bordo na mão e bordava, agora na máquina não estou bordando. Eu ainda tenho minha máquina, ainda faço muita coisa, mas a máquina de bordar é diferente. Aí depois era no pé, né? Ainda hoje é. Aí eu deixei, não estou mais bordando na máquina. Mas eu fazia bordada, a primeira toalha de batizado da minha filha, ainda hoje tem, tá com a minha filha lá, eu acho que ela guardou para a neta. Eu já ensinei a bordar. Eu já fui professora 2 vezes. Eu fui professora aqui quando era ali, onde ali, acho que ainda é do filho do Valdão Amiro, ali na frente do Bom Conselho, para cá um pouquinho. Na frente do muro do Bom Conselho, a associação foi ali. Aí a Lourdinha me chamou para eu ensinar a bordar. Mas quando eu chegava lá, não tinha nada, lá na Lourdinha. Faltava tudo, nunca tinha nada, eu levava para começar e nunca tinha, ela me chamava, era para eu levar ela para a prefeitura. Aí eu dei umas aulas, acho que não passei um mês lá, nem sei se passei, sabe? Porque toda vez nunca tinha material, ia comprar e eu ficava assim, né? Aí eu deixei. Aí, mas na Unimed, eu não sei nem quanto tempo eu passei. Quando a Unimed era ali, na Nossa Senhora de Fátima, aí eu ensinei ali. Ensinei até quando uma menina que tinha lá, a Cristina, aprendeu, aí aprendeu, aí foi ser a professora de lá e me tiraram. Mas eu recebia lá na Unimed, eu recebia de 3 em 3 meses. Na época, eu dava aula uma vez por semana. E eu recebia na época, parece que era R$12 por mensal. Mas era dinheiro naquela época, né? Aí eu ensinei, mas ensinava ali as mães do doutor, tinha até um médico, tinha uma dona Margarida, doutor, parece que era
Era o único médico que cuidava de câncer aqui na época. Tem muita gente, sabe? Porque quem paga Unimed, você sabe, é mais aquele povo, né, que tem condições. Aí era aquelas senhoras bem... mas aí depois me tiraram. Ponto cruz duplo. O duplo, ele é novo. Aí as mulheres não querem fazer, que é... O ponto de cruz, ele agora está desusado. Quase que não tem valor, porque é muito antigo. É como crochê, eu não faço crochê. Eu gosto de coisa mais difícil. Eu faço vaganite, em fita, em linha. Eu faço ponto cheio, faço ponto corococó, é tanto nome de ponto, hoje eles ficam mudando, né? Faço nenhum que enrola a agulha, ponto de nó, aí a gente enfia e fica a rosinha, o botãozinho, né? Puxa do outro lado. Esse era mais para enxoval de bebê, esse eu não faço mais. O suchico é o pano mesmo, aquele é muito fácil, faço também. Aqueles eu nem boto em conta, corta a rodinha, aí puxa, aí eles ficam aquela bolinha e sai emendando. Faço também pro Chico. O que eu queria, tudo só era eu pensar e fazer. Às vezes eu comprava as revistas, né? Pelas revistas eu aprendia, mas eu fiz curso. Eu tenho até lá no francês, a diplomazinha. Eu fiz um curso no Fumicultores, com uma mulher que veio do Rio de Janeiro. Eu fiz outro ali onde é o Sebrae. Nessa época, ali era aqui, mais na frente eu já fiz no Sebrae. Ainda fiz uns 2 cursos ainda. E o resto também os cursos só é para quem quer mesmo, tem força de vontade. Comprava aquele... E fiz também em frente ao Fumicultores, na casa da Arlinha, quando era ali da Lourdes. Tinha um armarinho bem grande ali e tinha umas professoras que davam aula. Aprendi bastante coisa. A gente comprava só a Arlinha, ela não... A gente tivesse em casa, mas ela, né, o negócio era comprar, né? Pagava na época, foi o último curso que eu fiz, R$20. Aí esses R$20 que pagava, aí recebia uma agulha, a gente tendo em casa uma agulha, um pedacinho de fita, um pedacinho de, entendeu? Aí cada vez que fosse, aí comprava os materiais. Aí não pagava mais os R$20, tinha que comprar, né? Aí eu aprendi várias coisas lá na Lourdes. Eu tinha, ainda hoje eu tenho, ainda continuo. De bordado, de trabalho de manual, eu faço tanta quantidade que nem eu sei a quantidade. O que é de bordado, hoje eu vejo na internet, mas não chega o que eu faço. Ainda faço muito. Tem uns que eu não faço mais não, mas tem outros que eu ainda faço. Mas aí eu me sinto tão bem que você vê quando eu estou arrumando aquela vontade de trabalhar, sabe? Eu faço ainda muita coisa. Faço toalha de banho para as netas, para as filhas, só não ganho dinheiro. Só dá para fazer para a família. Ali na esquina, onde é aquele posto de gasolina, na ladeira, na rua do Claudenor, na Afra da Albuquerque. É um posto de gasolina agora lá. Era Panificadora São Brás. É do tempo do Adalberto Rocha, viu? Quando o Adalberto Rocha ainda estava na Rio Branco. Aí, poucos anos, eu acho que ainda uns 2 anos depois, ou 3... Aí ele alugou o Neusvaldo, até hoje o Neusvaldo tá lá. Era a padaria mais famosa que tinha aqui, era a Rio Branco e a minha. Olha, era uma fila de gente. Só o que não foi, né? Porque o bandido matou meu marido lá, só isso. Da hoje deixa eu ir lá. Dia de sábado, né? Dia de sábado nós lá e na hora de fechar o bandido fez isso. Na mesma época do João Antônio, finado João Antônio dos Armazéns. O João Antônio foi também, né? Um bandido chegou e assaltou a ele, pediu dinheiro e foi-se embora, né? No mesmo horário de fechar. E bem assim foi o meu marido, na hora de fechar, né? Agora que ele reagiu, né? Ele bateu no bicho, aí o bicho não levou o dinheiro, atirou um tiro só. Eu ainda passei, os meninos, o meu filho mais velho já tinha o açougue pequenininho, a gente estava muito bem equilibrado, né? Mas tinha casado as 2 meninas recentes
E as primeiras filhas mais velhas e a terceira. Aí quando foi depois a gente, né, mas a gente estava bem no dia que aconteceu, nós pegava 100 sacos de farinha, uma carrada, vinha direto do moinho para a gente passar 30 dias. 100 sacos de farinha, 10 latão de manteiga, a gente pegava. No dia que aconteceu isso, tinha chegado a farinha na sexta-feira. Aí eu fechei, passei tanta coisa que ainda hoje sofro com isso. Mas esses anos nunca me deixou quando eu lembro. Tem gente que pergunta, seu marido morreu de quê? Eu digo, de acidente. Acidente de quê? Carro, eu digo, foi, para não contar, entendeu? Porque foi triste o que eu passei. Os meninos já tinham saído, estava eu e as duas meninas na hora. Quando o indivíduo ia assim, aí a menina chegou e disse assim, ai mamãe, tem um cara ali encostado, mamãe, tem um cara ali estranho. Aí eu disse, e é o quê? Né? Sabe? Eu digo, não, a gente já vai. Eu achei que ela estava querendo dizer que ele queria levar, né? Desde que era o pistoleiro, meu filho. Aí o miserável foi na hora. Aí ele fechando já as portas, baixando as portas, era na esquina, tinha aqui uma de um lado, a grande, bem grande na frente. Aí ele baixava e a grande na frente, duas partes, né? Aí já tinha baixado, fechado pelo lado dentro, que quando foi baixando a última aqui, olha, eu não vi. Quando vi fuzileiro, você acredita? Ave Maria, tão rápido no mundo. Aí quando o bicho pegou ele com a pasta, com todo o dinheiro, né? Aí quando o bicho pediu o dinheiro, que quando eu vi foi o tiro. Agora quem ia passando, disse que viu quando ele bateu com a pasta no miserável. Mas depois o miserável levou fim tudo, pego um e disse que ele disse para lá que se tivesse sido, não pegou no dinheiro, porque se tivesse sido a mulher, ele tinha se apressado e tinha soltado a pasta. Até isso, miserável, você vê, né? 5, bandido. Porque sabia que era dinheiro, né? E disse que foi prestar serviço, uma história assim. Que disse que ele disse que falou, e houve isso mesmo. Foi verdade que houve isso. Em 1993. Eu tinha 43 anos de idade. Para mim é uma maravilha, minha família. Eu sou muito feliz, por isso que eu nunca pensei em casar, por conta que eu acho que não valia a pena, porque meus filhos são muito bons comigo, uma família, não tenho o que reclamar dos meus filhos. Quis não vale a pena não. Tanto filho, né? Eu achei que não vale a pena não. Neto, bisneto, muitos netos, 32 netos eu tenho, mas já está tudo formado. A maioria está formado. Dou conselho, trabalhar com honestidade, ser honesto, que é a coisa mais linda, né? A gente ter o nome limpo, conhecimento pela honestidade, como meus filhos Então, são tudo pessoas do bem. Tem muita gente de Traipu, muita mesmo. Tem sobrinho, tem primo, tem muita gente, né? Esse projeto foi na Edson, que eu estava lá no Sesc. Falou, Lúcia, você não participa lá da associação, não? Eu disse, mulher, não, eu participo só aqui do Sesc mesmo. Aí ela disse, vamos fazer parte de um programa Raízes. Aí eu disse, como é que é? Aí ela começou a explicar, ela disse, só é. Aí ela explicou, aí eu falei assim, mulher, eu acho que eu não quero, não. Eu não vou saber falar, não. Eu não falo bem. Ela disse, não, mulher, não se preocupe com isso, não. Eu vou pegar seu nome, diga seu nome completo. Aí escreveu o meu nome, aí quando foi depois, marcou, Ricardo Nezinho já veio com ela, e o esposo e outro. Aí ficou aqui um pedacinho, me animou, e eu tô aqui agora conversando demais, né?
Acho que foi demais até. Eu achei uma maravilha, sabe? Tô muito... vai ser muito bom para meus filhos, para meus netos, né? Até que eu perguntei aos meus meninos. Eu perguntei ao Antônio. Ele disse, mulher, faça. É bom para a senhora. Aí perguntei ao Israel... mulher, faça, vá, não é nada demais não, faça. E as meninas também, minha neta se incentivou, não, vó, é bom pra gente, é bom para os netos, bisnetos, vá, aceite. Aí tô aqui, mas tá bom, gostei, obrigado, prazer conhecer vocês, a vinda de vocês foi ótima. O Caio andou aqui, muito educado, gostei também da presença. Primeiro veio Ricardo Nezinho, né, com o povo dele também. Já conheço. O pai dele, eu acho, eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que eu já votei no pai dele, no tempo do meu marido, acho que nós votamos no pai dele. Era, né, trabalhava muito com algodão, mamana, milho, feijão, tudo. Castanha, tudo vinha aqui para Arapiraca. Nós crescemos trabalhando lá e vendendo aqui em Arapiraca, olha. Aí foi como a gente cresceu, aí eu não vou gostar num lugar desse, né? Arapiraca é tudo na minha vida. Ave Maria, eu tenho um orgulho tão grande pela Arapiraca, que às vezes é até com as amigas que eu tô falando. Aí eu digo, olha, Arapiraca, menina, não tem lugar melhor do que Arapiraca não, porque é tudo. Olha. O francês é muito bom, como você conhece. Eu tenho uma casa lá, mas eu corro para Arapiraca. É muito bom também, né? Mas Arapiraca é melhor. Arapiraca, eu sei andar. Maceió, Virgem Maria, não gosto de Maceió de jeito nenhum, não troco. Um lugar daquele ser a capital, um lugar como Arapiraca, tá uma bênção de Deus, né? Agradeço a Deus, primeiro de que tudo a Deus, né? E a vocês que estão aqui, né? A presença de vocês, da Naedja, que me apresentou, que encontrei ela, Ricardo Nezinho, que Deus abençoe a ele grandemente, né? O trabalho lindo que ele está fazendo. Muito bonito o trabalho dele, parabéns. Que ele continue com o trabalho dele, que vale a pena. É muito bonito para Arapiraca. Para vocês que estão me assistindo, fico com Deus. Tchau.